que as ex-colónias obtiveram independência e depois muitos africanos deslocaram-se e decidiram estabelecer-se em Portugal, foi que hoje, em 2024, quase 2025, os africanos são totalmente integrados naquilo que é a sociedade portuguesa. Reis, tu conheces como ninguém em Portugal, eu perguntar-te-ia, estou certo quando digo que nós africanos estamos totalmente integrados na sociedade portuguesa? Não, estás errado. Eu nasci, criei, nasci, cresci, criei em Portugal. A minha carreira desde cedo retratou a realidade vivida nos bairros, os subúrbios, porque é onde se encontra a maior quantidade, não é? Em maior número a nossa comunidade. Eu nasci, cresci lá e sou uma voz realmente sonante em relação a esta dinâmica social que nós vivemos em Portugal, Andamos na escola, sim senhora, participamos com os impostos, participamos com o trabalho, contribuímos no desenvolvimento, contribuímos para a imagem fantástica. Quero ressaltar que o meu advogado, ele é de Washington, D.C., dos Estados Unidos, nascido e criado lá, e quando eu e ele começamos a falar sobre a realidade em Portugal, ele ficou muito espantado porque a imagem que Portugal passa para fora, não é? Ou a imagem que Portugal tem para fora é que nada disto acontece. Mas, de verdade, eu tenho pelo menos 7 jovens que eu conheci que morreram pela mão da polícia nesta forma, Eu pelo menos conheci 7. Quando falas, deixa-me aqui contextualizar para aqueles que não conhecem a realidade. Há uma terminologia que é utilizada que são os bairros, zonas sensíveis zonas sensíveis, exatamente. Zonas sensíveis de Lisboa, são os tais bairros periféricos. Reis, explica-me bem. Isto é, temos um elevado número de africanos que não vivem nas zonas mais abastadas, isto é, no centro de Lisboa, são colocados na periferia, são bairros um bocado distante daquilo que é o centro de Lisboa. Que bairros são estes? Vimos agora várias declarações muito polémicas de representantes de partidos e de autarcas a dizerem que ameaçaram despejar esses africanos caso eles voltassem a participar em atos de vandalismo. Diz-me, que bairros são estes e qual é a origem destes bairros e porquê que os africanos vivem nestes bairros? Bom, eu posso falar da origem do meu, não é? Que é a Portela de Carnaxide, que é a OPP, de onde eu tenho o meu antigo nome e que por acaso esteve envolvida nos tumultos, não é? Eu normalmente nasci no bairro dos Taludes, em Queijas, que era um bairro construído pelos nossos pais quando emigraram e chegaram a Portugal, não é? Havia aquela lei, né? Chegaram, encontraram um terreno, certo? E construíram as casas, Normalmente depois a Brisa quis fazer autoestrada e a Câmara Municipal nos realojou, não é? No bairro Moinho da Portela, O bairro Moinho da Portela, que é o que nós chamamos de Autorela Portela, tem vários bairros parecidos com o do qual eu vinha, não é? Tinha a Pedreira dos Húngaros, Lenfareira, Gato Preto, diferentes. Então eles depois reuniram todos, alguns foram para outros bairros, mas falando do meu bairro, vários bairros se juntaram num bairro só, isto que nós chamamos os bairros sociais, não é? Que eles depois denominam de zonas sensíveis, que são policiados, com uma polícia específica para policiar essas zonas, Mas o que eu posso dizer dessas zonas é que, ao crescer, é que nós viemos dar conta que nós estávamos completamente, digamos, afastados da realidade social. Eu posso te contar isto, que eu hoje conto às pessoas para perceberem do trauma que é de um jovem de crescer nestas dinâmicas. Eu tinha medo de ir a Carnaxide, Cláudio, Nós tínhamos que ir a Carnaxide para a escola, ou eu tinha que ir a Carnaxide ir comprar o passe, ou eu tinha que ir a Carnaxide fazer recados à minha mãe, certo? Então, quando saía do bairro para ir para a Carnaxide, que era a zona, digamos, a zona dos brancos, as zonas consideradas ricas, não é? E nomeadamente o bairro da Portela está mesmo no meio, nem é tanto fora da cidade, hein, Cláudio? O bairro da Portela está mesmo no meio, grande acesso, então parece que também não pensaram muito bem quando construíram certos bairros e depois que a cidade se desenvolveu deram conta, este bairro se calhar está mal aqui. Nós estávamos lá, eu normalmente era bem jovem ainda, e só de pensar que eu tinha que ir a Carnaxide
e poderia ser parado pela polícia, que me poderia bater, que me poderia levar para a esquadra. Eu creio que as pessoas, e eu falo isso com grande pesar no meu coração, eu creio que os nossos países de origem não têm noção do que é o trauma de um jovem negro crescer em Portugal, nestes bairros. Cenas micro que são muito marcantes na vida de um homem, que tu levas para o resto da vida, tanto como, por exemplo, tirares a tua carta de condução aos 18 anos e como outro jovem qualquer deveria estar feliz, mas não estás porque a tua mãe não está e os teus pais não estão descansados, porque a partir do momento que tu tens carta e tens carro e vives nesta dinâmica que nós vivemos ainda em Portugal, tu como mãe não estás descansada, porque podes imaginar que o teu filho pode ser parado por causa da sua carta, simplesmente por causa da sua carta, à porta do bairro à saída, ser espancado pela polícia, ser maltratado pela polícia, ser agredido verbalmente pela polícia. É uma realidade que se esconde, é uma realidade que não se abraça. O país mente sobre isso. Eu não sei porque que não existem mais debates sobre isso, mas eu faço parte da juventude, que é imensa, de jovens que crescem traumatizados com a relação com a autoridade e com a polícia portuguesa, porque simplesmente nos tratam como se fôssemos animais. Não têm formas de Reis, nos o que me estás a dizer pela descrição que estás a dar, isto vive-se uma segregação de facto em Portugal, é o que me estás a dizer? Real, é uma segregação real. Tanto que se tens acompanhado o que se tem passado, não é? E as conversas que têm havido, são graves certas declarações que certos partidos têm havido, não é? Em 2024, eu não creio que imagina, se isto que eu estou a dizer não é verdade, porque é que está este grande tumulto neste exato momento e porque é que existe uma espécie de um debate público que está incendiado por alguns partidos, não é? Que é fora os imigrantes ou estas zonas e os criminosos têm que... Entendes? Porque se realmente nós estivéssemos numa sociedade que a situação estivesse de paz, de tranquilidade, não é? De integração, e que a gente se desse tão bem quanto a imagem que tentam passar, porque é que de repente houve estes tumultos na cidade? Eu pelo menos tenho para aí 4 ou 5 músicas feitas para jovens que morreram pela mão da violência policial, do abuso da autoridade e de situações de operações top. Reis, e já vamos falar da tua nova música, Parem de Nos Matar. Entretanto, convém compreender aqui a morte do irmão Odair Muniz, um irmão africano que morreu às mãos, foi brutalmente assassinado pela polícia. Diz-me, olhando para este trágico episódio, é um caso isolado e a narrativa, porque nós na televisão vemos uma narrativa, estes canais, as CNNs, as SICs e os Correios da Manhã, as TVs, dizem que foi um caso isolado, polícia, talvez tenha sido ameaçado. Diz-me, pelo aquilo que tu conheces e pelo que tu ouviste da família, o que é que realmente aconteceu com a morte do Odair Muniz? Não aconteceu tão simples como já me aconteceu no passado, e se não morri foi porque não era o meu dia. Param-te por algum motivo, chegam, perguntam-te e os documentos, depois de forma muito agressiva, muitas das vezes, perguntam-te se não tens drogas no carro, mandam-te sair do carro, por vezes até faziam, procuravam, sei lá o que é que estão à procura nos carros, que também não é legal, caso as pessoas não saibam, não é? A polícia não pode, assim, da noite para o dia, só porque lhe apetece, tirar do carro e revistar o carro, se não tiver de verdade um mandato, numa operação stop, porque é que haveria de fazer isso, ok? Então, para mim, quando as pessoas que não acompanham não sabem do que é que se passam, eu não tenho muito que explicar, não é um caso isolado, esta brutalidade, esta violência policial não é um caso isolado, não é isolado. É muito normal isto acontecer, irmão, não o desfecho, mas o desfecho já se deu muito mais do que as pessoas pensam, ok? Nós temos para aí uma dúzia de jovens que já morreu dessa forma, para não dizer um pouco mais. Mas essa agressividade toda, Raiz, para um homem que é respeitado na comunidade, é um homem que tem um negócio na comunidade, é um homem que era um exemplo para muitos na comunidade, essa agressividade toda vem de onde? É um problema institucional, vem já da perspectiva que a própria sociedade portuguesa tem em relação aos homens africanos, à comunidade africana. De onde é que vem esta agressividade toda e violência em relação aos africanos? Eu penso que parte também da formação e da educação que se tem em Portugal. Os livros da escola têm que mudar a retórica e a história sobre os descobrimentos. Portugal tem que parar de romantizar a sua presença nas ex-colónias e aquilo que foi o colonialismo e os descobrimentos. Tem que parar de fazer isso.
tem que contar a verdade da violência e dos horríveis feitos que foram feitos nessa altura, não é? Naquilo que foi o domínio de outros territórios e de outros povos e do quebrar deles. Isso tem que ser desde base desmistificado e contado a verdade sobre isso. Para quê? Para que os cidadãos, depois quando vão exercer certos cargos, tenham noção do peso da sua história, do que é que aconteceu de verdade e na sua dinâmica com os povos que normalmente pensarão que são irmãos. Epá, tu hoje ainda tens discursos ignorantes, que eu faço parte bastantes deles, debates e etc. Tu dizes, epá, é inaceitável. Então, quando me perguntas o porquê que eu acho que esta dinâmica existe, é de uma mentira vendida na educação, e começa na escola, ok? E depois tu tens a outra questão que é a falta de formação dos próprios polícias, de novo educação, ok? Tu tens a educação da escola que mente sobre o processo de colonização e que romantiza e que faz que Portugal, faz a ideia que Portugal foi um colono simpático, um colono fixe, ok? E depois tu ainda tens jovens de 18, 20 anos que acreditam que nós andávamos pendurados em árvores e éramos macacos e eles civilizaram-nos. Epá, há dias, no mural do Chega, eu pus lá, e os descobrimentos? Porque havia lá um post, etc. Eu fiz uma pergunta, e os descobrimentos? Não foram uma era que se cometeu muitos crimes? Epá, a quantidade de pessoas que me disse que eu só tenho telefone devido aos descobrimentos, que eu só estou civilizado devido aos descobrimentos, que eu só tenho a vida que eu tenho, que deveria me dar, que eu deveria ser grato, não é, por estar em Portugal devido aos descobrimentos. Epá, tu dizes, é uma ignorância de um tamanho que só se pode justificar com o ensino, com a educação que as pessoas têm. Depois tu pões a polícia, que não é bem formada, os cortes, não é, de financiamento para que isso seja melhor feito, as polícias que também vêm de estratos sociais pobres, com uma educação pobre, porque se és educado sobre a mentira da história do teu país, tens uma educação pobre, ou seja, eles vêm de estratos sociais pobres, são também asfixiados pela economia e pela situação política e económica do país, têm que exercer essa profissão de risco, que é a polícia, vêm já com os seus dogmas e com os seus preconceitos sobre estas comunidades das quais eles vão, não é, policiar. Epá, isso é um cocktail, não é? Isso é um balde isso é pólvora que depois acontece nestes confrontos de preconcepções. Nós, do nosso lado, já temos aquela ligação com o tratamento que a polícia nos dá. A polícia, agora imagina, estes jovens que vêm do norte, que ouvem falar que os pretos lá em Lisboa são isto, são aquilo e são aquilo outro, se juntas à história que lhes é ensinado na escola sobre estes gajos são selvagens, nós é que os fizemos isto, e senão não era isto, aquilo, senão ainda estavam em África e blá 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 blá. Tu juntas isto, e o que é que tu achas que é o que se espera? Porque os jovens, supostamente, primeiramente a polícia mandou-me um comunicado a dizer que o Odair tinha uma arma branca e que o Odair tentou se virar para a polícia e que o carro era roubado, e depois a própria polícia veio dizer que não, o carro era do Odair, que não havia uma arma branca. O próprio polícia depois fez uma declaração à judiciária que não, ele não tinha uma arma branca e etc. No vídeo que anda a rodar, consegue-se ouvir o colega dele a dizer, epá, ouve lá, isto não era necessário, não é? Então tu entendes que tudo como eu analiso, pelo menos como eu analiso na sociedade, tudo se deve à educação, meu irmão. Tudo se deve à educação que as pessoas têm. Se tivermos uma educação com base na realidade, com a base nos factos reais, nós deixamos que a juventude e a verdadeira essência do ser humano, que é boa, tome conta das coisas. Mas não é isto que nós fazemos. Nós pomos este grupo de pessoas ali naqueles bairros. Chamamos zonas sensíveis. Fazemos, não é? Criamos uma polícia especial para tratar destas pessoas. Mas na base, os dois, tanto estes jovens como eu que nasceram e cresceram nesta zona, como os polícias que vão policiar essa zona, são todos vítimas de um sistema, não é? São todos vítimas de uma mesma educação. Então, a educação é dada para os dois. Só que neste sistema de ensino se vê como o povo que foi dominado e que se diz que era incivilizado e etc. E o outro se vê como o povo que dominou e civilizou. Então, no confronto ou em qualquer interação social, isso vai estar presente e é disto que não se fala. São estes assuntos que deveriam ser debatidos e eu profundamente sei que, vamos ao simples, dentro das nossas famílias, nós, todos como seres humanos, nós temos assuntos que não tocamos porque a mãe diz, não toques nesse assunto, o pai diz, ou a tia, ou o avô, porquê? Porque levantam desconforto, levantam dores, não é?
vamos tocar nos traumas e nas mágoas. E as pessoas, eu não entendo como é que as pessoas aceitam que isso é melhor do que ao contrário, mas depois isso se espelha também até a nível, até a nível daquilo que é a estrutura social, não é? Que é a mentalidade do povo, que é, não vamos falar sobre estes assuntos que doem, porque precisamos de falar deles para ultrapassá-los, e vamos deixar eles, e vamos fingir, não é, de um slogan que anda aí a rodar, que alguns artistas puxam, que é a tal Lisboa crioula, não é? Que é a Lisboa de íntegra, que é a Lisboa de inclusão, que é a Lisboa que trata bem os imigrantes, que trata bem os afrodescendentes, o que não é verdade. Eu conheço um Portugal que é estruturalmente racista, eu conheço um Portugal que é estruturalmente preconceituoso, eu conheço uma sociedade que gosta de mandar piadas de xenofobia, de homofobia, de preconceito. Eu conheço uma sociedade, eu como artista principalmente, não estou muito por aí envolvido e misturado, porque eu tenho uma ideia sobre a sociedade muito sólida. Então eu não estou para estar em bastidores a ouvir tu és o meu preto preferido, porque ainda existe isso em Portugal em 2024, não é? Que é o preto preferido e todas estas conversas que eu, como ser desenvolvido e viajado no mundo, não estou para aceitar em 2024 um certo diálogo ainda, que é com base em preconceito racial, não é? E racismo biológico, não é, meu irmão? Mas Reis, olhando também, tu falavas dessa narrativa próprio do negro, que é o macaco, e da narrativa que recusa a reconhecer uma realidade que é factual. Os nossos próprios governos, isto é, os de Moçambique, Cabo Verde, Angola, eu dou o exemplo concreto do presidente angolano que esteve em Portugal e recusou-se a falar sobre a questão das reparações. Não querem falar sobre isso. Que papel é que poderiam desempenhar os nossos governos africanos na defesa e proteção dos seus filhos que vivem em Portugal? Isto são áreas sensíveis e que muita gente tem medo de abordar, porque, como eu digo, não é? Por exemplo, nós os humanos, a humanidade, não é? Nós somos uma família, certo? E como eu fiz há bocado a alusão àquela questão de existem coisas nas nossas famílias, no micro, que nós não queremos discutir. E creio que os nossos dirigentes sabem a verdade, mas eles sabem da sensibilidade de tocar em certos assuntos. E depois, obviamente, se nós estamos dependentes de relações internacionais políticas, não é? De diferentes formas, é óbvio que nós não vamos querer tocar nas feridas, porque neste jogo dos homens, que é a política, ok, existem muitas coisas que são subliminares, não é? É do tipo, eu tenho uma frase que é aquilo que é compreendido não é preciso ser falado, não é? Então eu penso que nem tem a ver com a política, nem com o político por trás. Eu penso que um homem de verdade e uma mulher de verdade, naquilo que é a minha visão, são aqueles, ok, que contribuem para o melhor da sua comunidade, para a evolução da sua comunidade e, por consequência, para uma humanidade melhor. Mas quando nós temos interesses económicos, políticos envolvidos com aquilo que é a dignidade, a moralidade, os princípios, não é? E a integridade humana, quando nós temos estas coisas que chocam, é óbvio que eu entendo que certas posições políticas, por ordem de diplomacia, não queiram falar de certas coisas. E é por aí que, nomeadamente os africanos, diferentemente dos chineses, dos árabes, dos indianos, dos judeus e etc., pecam e perdem. Porquê? Porque nós não temos uma representação política sólida que aberta e publicamente defenda a posição não só dos seus filhos no território, mas na diáspora. E se assim fosse, se os nossos políticos, por uma questão humana, olhassem para nós como os seus filhos de verdade e dissessem, não, eu como homem da minha comunidade, não como político, como homem da minha comunidade, o que eu devo ao meu povo, ok? No mínimo, ok? É o estímulo pelo bem-estar deste mesmo povo, é o levantar do debate para nós resolvermos os problemas reais que nós temos na nossa sociedade. Se calhar nós seríamos muito melhor representados, mas num mundo onde poder é poder, e muita gente pensa que dinheiro é poder, mas dinheiro não é poder. Poder é poder. Dinheiro pode te dar poder, mas poder é o quê? Poder é união, poder é estrutura, ok? Os africanos precisam desta união, ok? Que automaticamente fará ver a nossa estrutura com uma certa solidez,
que fará os outros parceiros políticos internacionais e nomeadamente nos territórios onde a gente se encontra, ver-nos com certo respeito. Ok? Porque se o pai e a mãe não se dão ao respeito, porque é que o filho haveria de ser respeitado, Cláudio? Raiz, e mantendo-nos nessa área da política, e nós vemos o que está a acontecer nas comunidades, e como tu tão bem descreveste, tão eloquentemente descreveste como é que é a vida nas comunidades, eu vejo que há um certo aproveitamento político. Por um lado, os partidos de direita, nomeadamente o Chega, a acusarem a comunidade africana residente em Portugal de serem bandidos, serem criminosos, serem vândalos, e por outro lado, no outro extremo, vemos um certo aproveitamento político dos blocos de esquerda, dos comunistas e dos outros liberais em relação a estas mesmas situações, a acusarem a polícia de racista. Que posicionamento devem ter os africanos neste jogo partidário? Os africanos votam, os africanos é um bloco que vota, é um bloco que está recenseado, que tem um certo poder político em Portugal, tem um posicionamento. Como é que estão os africanos em termos políticos e de posicionamento em Portugal? Se tu reparares, dentro desta sociedade, os assuntos que levantam discussão é religião e política, nomeadamente dos negros, não é? Olha, eu desde cedo como artista, as pessoas dizem que eu tenho uma intervenção política, mas eu digo, eu não falo de política, eu não falo de esquerda nem de direita, nem falo de presidentes, nem de ministros, não me interessa. O que eu falo é daquilo que é a interação social. Então, a política está presente em tudo na nossa vida, nas nossas famílias, em tudo. O que eu digo, e se era um conselho que eu poderia dar aos africanos, é que a gente deveria guardar o nosso voto para a realidade daquilo que nos assiste. Ou seja, nós não devíamos estar a ser utilizados no meio desta guerra, por exemplo, porque da forma como eu vejo, é um mundo liderado, por exemplo, a esquerda, a direita, não é? O centro, isto tudo são, digamos, ângulos do mesmo corpo, ok? Por exemplo, agora o Orçamento de Estado que foi aprovado. Alguém me poderia dizer, no Orçamento de Estado que foi aprovado em Portugal, que parte desse Orçamento de Estado, ok, vai para as comunidades africanas? Onde é que a gente está dentro desse Orçamento de Estado? Por isso perguntava se há algum peso político, se há algum lobby africano em Portugal, em termos de comunidades. Não, tanto quanto eu saiba, não. E até porque nós ainda não demonstramos, Cláudio, esta capacidade de nos unirmos, porque nós temos problemas ancestrais daquilo que é a programação psicológica que nós levamos durante o colonialismo, durante o tempo da escravatura, da ideologia do dividir para conquistar, até mesmo dentro de nós, estamos fragmentados. Então eu vejo muita gente com discursos, está tudo diferente, está melhor, e eu digo, se nós formos ver o acesso, não é? Se nós formos ver a informação, se nós formos ver o mundo em que estamos hoje e o acesso que nós temos, nós não podemos dizer que estamos melhor, ok? Se compararmos com o que é que nós temos à nossa mão, certo? Então, se nós temos à mão isto tudo, por que é que ainda estamos a ver homens negros serem mortos pela polícia numa operação stop? Entendes? Então isso quer dizer que nada mudou. Mas por que é que nada mudou? Porque o sistema não mudou ou porque os africanos não mudaram? Eu hoje vou dizer que é porque os africanos não mudaram. Esta nossa incapacidade de lidarmos e tolerarmos uns aos outros e de percebermos que não é quem nós queremos, é quem tem o know-how. Nós ainda, entre nós temos esta cena do envolver as emoções e os sentimentos. Então a nossa representação, não representatividade, porque eu não acredito em representatividade, faz parecer um papel que estás a exercer. Não, representação, ok? Sentir-te representado. A nossa representação ainda é muito de escolha, de lobbies, por exemplo, na questão artística. Alguém vai me dizer, e eu vou levantar esta questão mesmo a polémico, qual é o artista que nós temos, que é visível, que chega às massas, que lhe é dado plataforma, que pode falar por nós, com pompa circunstância, ok? E digamos, com autoridade. Alguém me diga, se temos um. Não temos, irmão. Não temos. O que nós temos é gente que quer se aproveitar da sua fama e da sua posição. Alguns têm algumas coisas bonitas para se falar e não sei o que mais, mas o sistema sabe identificar muito bem, quem eles deixam se pôr à frente
porque identificam o que é a real intenção destas pessoas. Ainda estou para ver algum artista da nossa mainstream que na sua profundidade espiritual seja o que nós precisamos. Eu acredito. Olha, agora fizeste lembrar isto quando nós vivíamos em Portugal nos anos 90, surgiu um artista que nos influenciou a todos chamado General D. Lembras de General D, Reis? Não é? Claro, o meu mais velho, claro. Quando ele veio com a música Fuck 4 de Julho, Fuck, artistas assim não tinham espaço. E agora, e tu mencionaste isso, nós agora ligamos as televisões e vemos nas SIC os artistas aí, músicos, nós não temos nada contra eles, são nossos irmãos, mas adotam uma posição muito suave, muito de agradar aquilo que é o mainstream, o público português. Nós tivemos, lembro-me agora de um artista, o angolano, o T-Rex, foi falar na SIC e teve muito destaque e falou. E eu às vezes pergunto, mas será que estas pessoas estão qualificadas até para falar de assuntos tão importantes? E agora também quero-te também perguntar, Raiz, não achas que há uma responsabilidade tua como líder, como alguém que tem grande influência nas nossas comunidades, não achas que houve uma falha tua de poder também influenciar essas comunidades no sentido de exercerem o seu poder, seja através do voto, seja através do registro nos partidos políticos, e assim tornarem-se um bloco que possa ter uma voz ativa em casos como tu próprio mencionaste, no Orçamento Geral do Estado, em casos como a imigração? Não achas que também falhaste nesse sentido? Houve uma falha tua como líder? Epá, eu quem segue o meu repertório entende que todos estes discursos e naquilo que é a minha parte artística, aquilo que é a arte que eu faço, na minha mensagem estão lá os códigos todos, Se o povo vai seguir ou não é outra questão. Agora, o que eu posso dizer é que existe falha da indústria de empurrar certos artistas, porque o artista só pode fazer a sua arte. Agora, a sua mensagem, quem o empurra, a nossa indústria, eu vou dizer aqui, eu vou aproveitar esta entrevista, a nossa indústria ainda é feita para agradar, ela não representa realmente a extensão da cultura, da tradição e daquilo que são os interesses do povo. As labels, os agentes, os managers, estão todos ainda no dilema de eu quero furar para a indústria branca porque a minha ideia é tornar-me popular. O negro ainda sofre deste síndrome no nosso mercado, que é, se os pulas não nos abraçarem, nós ainda não somos famosos. Aguardamos em 2024 e quase 2025, Reis, estás a dizer que o negro em Portugal ainda, para poder ser bem sucedido, ainda aguarda validação daquilo que são os europeus ou os brancos? Meu irmão, a maior parte ainda está a fazer música para agradar os pulas. Não é só a pensar, eu vou fazer música que representa o meu povo. Tu vês na gíria, tu vês na fala, tu vês na ausência até das neiras. Por exemplo, back in the days, eu fazia música e usava as neiras que são gíria. Como o Celso ou Pipi, não é assim? Exatamente. Ai meu Deus, devias mudar um bocadinho a tua letra. Passado uns anos, eu vejo uma música na rádio de um artista a dizer fuck, mas não é naquela direção de revolta, não, é para entreter. Então, se eu disser as neiras para entreter é uma coisa, se eu disser as neiras porque eu estou a carregar num ponto e num tema que é necessário para as pessoas criarem visão, crescerem sobre isso, aí já há um problema, percebes? Mas de volta àquela cena sobre a falha. Se me perguntares muito profundamente, Cláudio, o que eu te vou responder é que nós não precisamos de partidos políticos. Nós não precisamos disso. Porquê? Os partidos políticos e a posição na política só deverá vir depois da organização do grupo. Porque se tu tens um partido, mas o povo ainda não tem noção do seu poder, o partido vai fazer o quê? Percebes? Não, mas Reis, mencionaste, por exemplo, uma questão de investimento nas nossas comunidades. Está-se a debater o Orçamento Geral do Estado, foi aprovado na Generalidade. Onde é que está o bloco africano a exigir? Nós queremos mais escolas, queremos mais parques infantis, queremos indústrias. Como é que serás representado, Reis, dessa forma? Meu irmão, talvez eu esteja errado, mas eu fiz uma pergunta ontem. Tem alguém da China na Assembleia em Portugal? Tem alguém da Índia na Assembleia em Portugal? Tem alguém percebes? Não tens, mas estão organizados dentro das suas comunidades? São representados politicamente dentro de Portugal? Entendes o que eu te estou a dizer? Então eu creio que os negros ainda estão muito pendentes deste formato, que é... e se tu reparares, tanto nos Estados Unidos, parece que o debate é em volta sempre da comunidade negra. É estranho. Mas espera aí, não existem outras comunidades nestes países?
Porque é que fica sempre muito centrado naquilo que tipo, será que os negros vão votar na Câmara? Será que vão votar no Trump? Entende o que eu te estou a dizer? E eu, a refletir sobre isso, cheguei a uma conclusão. Ouve lá, se nós estivermos a falar de Portugal, nós temos lá agora bué de paquistaneses. Vai haver algum bloco, algum partido deles? Nunca vai haver, meu irmão. Sabes porquê? Eles não precisam. Sabes porquê? A sua força é de grupo. Não, exato. Não, por isso mesmo, Riz, não me estás a dar razão. Já que eles têm essa força de grupo, já que eles têm essa força como nação, não é? Que lhes protege o Paquistão, a Índia, os israelitas e todas as outras comunidades que estão em Portugal. Nós não tendo isso, e como os próprios afro-americanos, e tu deste o exemplo, também não têm isso, não seria bom termos esse poder através do voto? Meu irmão, evitarmos que presidentes da Câmara digam aquelas baboseiras a dizer que vamos despejar os africanos se eles se voltarem a envolver neste tipo de vandalismo. Mano, em primeira instância, estás a pedir a minha opinião. Exato. Se não há uma educação de base de casa, ouve bem, a instituição para mim mais importante é a família, ok? É importante sempre que sim, termos representação política nesses territórios. Tu tens em diferentes outros países, outras comunidades que os têm, ok? É importante. Mas mais importante é a educação que nós temos de raiz, de casa, ser feita em direção a fazer compreender o cabo-verdiano que ele é tão guineense, tão angolano, tão moçambicano, tão santomense, como qualquer um outro. E nós não temos essa educação de base. Então, se tu vais criar um bloco político num país onde a tua comunidade está a sofrer, se essa comunidade não é unida, que de base tem uma filosofia, um código e um pensar, não vai funcionar. E eu acredito que nós estamos a abdicar daquilo que é a soberania e a autonomia humana, de entre nós nos organizarmos, para acreditarmos que a política vai nos safar. O que eu entendo é que começa dentro de casa. Tu vês como é que os cabo-verdianos e os angolanos são divididos. Às vezes vês discussões estúpidas no Twitter, que só me apetece pegar em cabeças e espancar umas nas outras. Ok? O guineense e o cabo-verdiano, entendes o que eu te estou a dizer? Nós temos estas coisas no seio da nossa educação, que vem de casa, que ainda temos o colorismo e diferentes outras coisas que são programação e que são herança colonial. Ok? Que ainda não resolvemos. Porquê? Principalmente porque os nossos mídias não estão preocupados em instigar o debate. Depois, a arte, por exemplo, qual é o papel do artista? A arte é a extensão da cultura de um povo sempre. Se nós olharmos para a arte que é produzida para as massas e que é promovida para as massas no nosso território, ela só serve para entreter, meu irmão. Não serve para educar. E aí eu te digo, como poderia um partido nos representar, ok? Como voz e como posição para nos defender e para nos proteger e para ter a certeza que nós temos representação naquilo que são as decisões dos países onde nós estamos imigrados, ok? Como poderíamos ter se de base até no nosso território nós estamos divididos? Não iria funcionar. Enquanto nós não tivermos esta ideia de base em que somos só um povo, enquanto as várias frentes nos nossos territórios não se responsabilizarem por o quê? Nós precisamos vender uma melhor imagem dos nossos territórios. Então, os videoclipes, o cinema, as notícias, tudo isso tem que representar isso. Nós precisamos mandar uma mensagem melhor ao mundo sobre quem nós somos. Mas eles olham para nós e veem-nos fragmentados, meu irmão. Então, eu, pessoalmente, quando me perguntam, eu não creio que a solução será partidos, porque antes dos partidos precisas da união do povo. O povo precisa de estar unido para o povo perceber que na união e na estruturação estará a resolução dos seus problemas. Então, o povo precisa de ser educado com a ideia que são um só. Depois precisa de discutir sobre o que é que precisam juntos. E depois aí ter a parte do povo, não é? O bloco que os representa, ao mais alto nível. Mas nós não temos isso. Olha para os nossos artistas. Temos bué talento, mas me desculpem, 90% dos nossos artistas faz música para enganar boi, para encher chouriços. Uma situação como a nossa, que os nossos territórios estão, que os nossos jovens têm o potencial que têm, e a economia, a situação social, a situação familiar, as casas monoparentais, o problema, os vários desafios que nós temos nos nossos países de origem e nas nossas comunidades,
e para a música 90% ser para encher chouriços, ser festa, namoro, sexo, entendes? Não, depois isso não se justificaria, ok? Na questão de termos um bloco que nos representasse como política, porque nós não estamos sólidos na base. É na família social, não na política, na família que nós somos como povo, ok? Cabo-verdianos, guineenses, angolanos, moçambicanos, santomenses, entendes? É lá que tem que começar. E alguém me perguntaria, qual é a solução? Mano, a música tem um poder colossal. Não fosse isso, a política não estaria sempre envolvida com a música. Os nossos artistas precisam de se responsabilizar pela educação das massas. É esse o nosso papel. Na nossa ancestralidade, os artistas eram xamãs, eram considerados xamãs, profetas. Porquê? Porque tinham o dom da palavra e eram considerados pessoas que tinham a capacidade do quê? De contactar com o mundo invisível. Passando a explicar que nós tínhamos a capacidade de contactar com Deus, ok? Somos veículos de uma mensagem que une, veículos de uma mensagem que leva. Agora, se nós estamos constantemente a promover para a nossa juventude música de encher chouriços, constantemente a estimular as suas emoções e sentimentos e nunca lhes dar alimento para a alma, para o espírito e para a mente, como é que depois, quando nós vemos na diáspora ou até mesmo nos nossos territórios, vemos o povo a sofrer e quando nós estamos a pensar sobre as soluções, nós temos que pensar, mas o que é que a estrutura, ok, que é a nossa sociedade, sem política, a nossa sociedade, o que é que ela está a fazer? Nada, mano. Estamos a adormecer os jovens, estamos a adormecer a sociedade, estamos só a dar a eles o quê? Painkillers, calmantes. Estamos só a dar a eles o quê? Festa. Só estamos a dar a eles o quê? Entretenimento. Só distração. Mas não, o nosso povo precisa de ser educado sobre a força que é. A nossa comunidade precisa de sentir que é um só bloco. A mensagem que tem que ser passada é que nós não temos diferenças. Só estamos em territórios diferentes. É o mesmo povo. Temos as mesmas preocupações. Deveríamos estar a lutar pelos mesmos objetivos. Percebes? Porque senão depois o que acontece é que o mundo inteiro nos trata da forma que quiserem. E só os africanos se encontram nessa situação no mundo inteiro, irmão. Portanto, eu não penso que seja a política que nos vai salvar, irmão. Eu penso é que na educação de base, ok? Dentro das nossas famílias, temos que começar a destruir essa divisão. Ok? A começar a promover muito mais consciencialização, muito mais elevação, instigar as pessoas a terem comportamentos muito mais humanos, muito mais íntegros, muito mais de contribuir, de participar, estás a perceber? Primeiramente tratarmos da casa, mano. Se não tratarmos da casa primeiro, não vale a pena termos tetos de ouro, chanitas de diamante e etc. Se os alicerces da casa, mano, a qualquer tremelique extremo, estás a perceber? E cai para o chão. Estamos à conversa para aqueles que só agora sintonizaram a Yellow House 91.0, o Rádio Despertar. Estamos à conversa com o Raiz, o artista Raiz, que nos está a fazer uma radiografia daquilo que é a situação da comunidade africana em Portugal. Estamos um bocado chocados porque a imagem que nós temos e que os relatos que nos dão as pessoas que vêm para Angola, que vêm para a África, é que estão plenamente integrados na sociedade portuguesa e agora estamos a ver que infelizmente não é essa a realidade. Reis, em termos de emprego, o mercado de emprego português já reflete essa diversidade cultural que existe em Portugal? Vou-te dizer isso, meu irmão. Eu estava a falar com uma artista holandesa com quem eu estou a trabalhar ainda a semana passada. E ela, como está-me a ver boa ativa e com esta situação, perguntou o que é que se passa. Eu disse, passa-se isto. Ela disse, uau, é bem triste, porque quando eu vou a Portugal, nomeadamente nas situações de serviço ao público, não é, de centros comerciais, etc., ela disse, por isso é que é bué estranho, quando eu vou a Portugal, numa maior parte das vezes eu vejo bué de negros a servirem os brancos. Foi o que ela me disse, mano. Não fui eu que lhe disse. Mas, entendes o que eu te estou a dizer? Percebo, mas isto nós nos anos 90, início de 2000, o africano quando ia para Portugal era obras, as mulheres nas limpezas e houve alguma evolução desse estado, dessa precariedade laboral? Não, meu irmão, não creio, meu irmão. Se encontrares um gato pingado na televisão, com todo o respeito que eles põem lá em 2024, ok, para nos acalmar os ânimos, para nós depois emocionar, porque emocionalmente estamos desequilibrados desde o processo que nós passamos lá atrás, que nos colonizaram. De vez em quando vês um ou outro gato pingado em alguma situação, mas é estratégia, meu irmão. São tokens.
Não temos africanos, diretores de grandes empresas, CEOs, representantes aí de multinacionais? Tanto quanto eu saiba, não. Tanto quanto eu saiba, isso ainda não é a representação do país. É aquilo que se diz em inglês, há mesmo um glass ceiling, há mesmo ali um... Meu irmão, ligas a televisão e me dizes se tu vês na televisão portuguesa a diversidade cultural que tu vês a passear nas ruas. Mas não há exigência, não há reivindicações por parte dos africanos neste sentido? Sim, há grupos, há associações, ok? Há diferentes outros movimentos, mas é como eu estou a dizer, meu irmão, poder é poder, ok? E eu creio que onde nós estamos fragmentados é na ideia de que nós somos diferentes entre nós, estás a ver? Eu creio que ainda nós não conseguimos realmente decifrar como é que nós fazemos que os angolanos, os guineenses, os cabo-verdianos, os santomenses, ok? Os moçambicanos ajam como um bloco só. Porque, mano, tu podes reivindicar essas coisas todas, mas e até sentir a necessidade de preencher os seus requisitos. Percebes? Mano, se a economia não é afetada cada vez que eles não nos fazem algo, por que é que eles vão mudar? Olhando para a tua música, a música que lançaste, Parem de Nos Matar, nova música de raiz, procurem no YouTube, procurem no Google, nova música de raiz, raiz R-A-H-I-Z, Parem de Nos Matar. Tu dizes que o Estado é que nos rouba, abre o olho, seu otário. O que é que queres dizer com isto? Estou a falar com o meu irmão polícia, o meu irmão da sociedade, o meu irmão da raça humana, que vem de famílias pobres também, mal formado, na sua educação de base cheio de preconceitos, que começa na escola, que depois o põe à minha frente e ele não entende porque não tem a capacidade, e muitas vezes também eu, que de verdade isto é engenharia social. Porque se a verdade estivesse a ser contada, talvez a empatia humana agisse e ele daria conta, os nossos antepassados, esta foi a relação. Eles não estão cá porque querem. Estão cá porque foram trazidos. E porquê? Porque onde eles estavam, eles foram subjugados, foram violados, foram violentados, foram roubados. Estás a perceber? Se a verdade for contada de base, então o que nesse som que eu estou a dizer é, depois o nosso irmão polícia, que também lhe falta comida em casa, que também subsídios estão a ser cortados, que também a formação não é boa, ok? Que também se calhar está a pensar se no final do mês o dinheiro vai chegar para as contas. Vem com a sua parte humana, com todas as frustrações, ok? Vem matar as suas frustrações e desabafá-las ali nas comunidades. Mas, de verdade, não é a comunidade que é culpada pelo seu salário baixo. Entendes? Como existe um discurso em Portugal a se dizer que os imigrantes estão a roubar o trabalho aos portugueses, o que não é verdade. O que não é verdade. Reis, o que estás a dizer também, o que tu dizes aqui, então a guerra, o ódio que os africanos devem ter não é necessariamente contra a polícia. Não deve ser necessariamente contra a polícia. Porque tu dizes que isto é uma armadilha, porque não é a polícia que causa todos os problemas à comunidade negra ou africana. Não, mano, a polícia recebe ordens, meu irmão. Todas as instituições de um governo representam o ideal desse governo, meu irmão. A polícia recebe ordens. É óbvio que se fores mal formado, tens horas a mais, não recebes pelo trabalho que tu fazes, percebes? O que é que vai acontecer? E ainda de base tens uma educação que a União Europeia já fez vários dados a dizer que Portugal precisa de resolver. A União Europeia já viu em Portugal várias vezes que Portugal precisa de resolver a situação dos afrodescendentes, que têm demasiadas queixas e relatos de coisas que no século em que nós estamos já não é aceitável. A nível racial, a nível de emprego, que Portugal precisa de melhorar as estatísticas. Há anos que a Europa anda a dizer isto a Portugal. Percebes? Então o que é que acontece? Isso depois, naquilo que é a construção social, a forma como está a ser gerida esta situação, é que o povo anda às cabeçadas uns com os outros, por causa de decisões que são feitas pelo próprio governo, meu irmão. E olhando agora, sim, e há um contexto, sobretudo agora, atualmente, há um contexto em que os nossos países, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, atravessam situações muito difíceis. Há uma precariedade que vai se agudizando de dia para dia e o movimento migratório aumentou. Isto é, o fluxo de pessoas que abandonam os seus países de origem, em África,
e vão para Portugal, está a aumentar. O que é que isto significa? Significa que a situação vai se deteriorizar, vai piorar com o aumento dos fluxos migratórios? Entende isto, que eu vou simplificar. Eu entendo o nacionalismo, ok? Porque até mesmo a questão metafísica, quando nós estamos a falar da mente humana e da espiritualidade, meu irmão, quando tudo está mal fora, a solução do ser humano é virar para dentro, Cláudio. Vou dizer outra vez, qualquer pessoa que esteja a ouvir isto, quando tu vês à tua volta tudo caótico, ok? Normalmente deverás virar para dentro, te reunires com Deus e com a tua essência de base espiritual, ok? E traduzindo isso para uma questão social, o que é que isso significa? Social é quando a sociedade está caótica, normalmente o nativo, o que é que se faz? Fecha. Por isso é que os partidos de direita estão em voga na Europa. Porque o que se passa em Portugal passa-se no mundo inteiro. Que é um ciclo está a ser fechado, um ciclo económico e um ciclo político, porque é insustentável devido à globalização e ao aumento da população, ok? Toda esta diversidade e o consumo desenfreado no mundo está a fazer que nós temos que mudar, o mundo neste exato momento está a passar por uma fase em que tem que apresentar um novo estilo de consumo, um novo estilo de economia. Nós precisamos de um sistema novo, ok? Para abraçar isto tudo. Então o que é que acontece, meu irmão? Quando te falta pão em casa, será que tu tens pão para dar às visitas? O teu amigo que tu tinhas a dormir no sofá, de repente falta comida para os teus filhos. Já não há comida para o teu amigo que está a dormir no sofá, mano. Que veio, olha, mas o próprio governo português encoraja essa imigração por causa da desertificação que se verifica em Portugal, por causa do envelhecimento da população. Eles encorajam que os africanos vão para Portugal porque eles precisam dos africanos. Precisam de mão de obra barata. Irmão, eles precisam dos... Ok, meu irmão, eles precisam dos africanos, mas 30% dos jovens portugueses estão fora. Entendes? Então, porquê é que precisam dos africanos em Portugal? Porque as condições de trabalho que estão a oferecer aos africanos, que vêm dos seus territórios, ok? Quando tu vais converter em kwanzas 700 euros mês, é dinheiro, não é, Cláudio? Absolutamente, sim. Mas para um jovem que está na Europa, 700 euros com as rendas que existem em Portugal, dá para pagar o quê? Então aí está nesta dinâmica. Estamos a voltar de novo à necessidade dos africanos trabalharem na Europa, porque os próprios europeus estão a dar conta que o sistema está a colapsar e o próprio jovem europeu está a emigrar para países onde possa ter uma maior esperança sobre o seu futuro. Então encorajam para os africanos irem para Portugal e para estes países. Porquê? Porque a segurança social depende do nosso trabalho, depende dos nossos descontos e porque os imigrantes vão fazer trabalhos nestes territórios que os próprios nativos não querem fazer. Faz sentido, Cláudio? Sim, mas há uma preocupação dessa retórica que está a ser utilizada por esses partidos que tu mencionaste, até na própria música mencionaste, estes partidos de direita dizem que os africanos estão com eles está a vir aumento da criminalidade, os africanos estão a tirar emprego aos portugueses, os africanos mas eles... Mano, isso é desonestidade. Esta gente é má. Eles sabem exatamente o que é que se passa, mas utilizam as emoções e a instabilidade para ganhar votos. Entendes? Eles sabem muito bem que isso não é verdade, mas nós temos que usar o bode expiatório porque queremos ganhar votos, meu irmão. Estes partidos, o que eles querem atacar é o status quo, ok, do governo. Eles querem atacar o governo atual, percebes? Então, eles vão usar estas táticas de dividir para conquistar e fazer que o nativo veja aquele que está a vir de fora, que vem, ou seja, o imigrante que está a chegar a Portugal, de verdade, os números dizem que Portugal precisa de X imigrantes, não é? X para a mão de obra anual, ou seja, precisa de mais, ok? Ok, está tudo bem. O nativo que vê as condições do país diz, poça, o país não está bom, eu tenho que ir para fora, mas estes gajos vêm para aqui tomar o pouco do trabalho que já existe. Tudo isto é o quê? Tudo isto é perspectiva, meu irmão. Tudo isto é perspectiva, certo? E estes grupos que ganham fama da instabilidade social, depois usam esses discursos para ganhar votos, meu irmão. É gente maldosa. Mas Luís, e se nós em Angola fizermos o mesmo com os portugueses? Temos quase 200 mil portugueses em Angola. Nós não nos tratamos, eles não foram bem recebidos, são bem recebidos, vivem nas melhores áreas de Luanda, vivem em condomínios fechados, têm salários 10 vezes superiores ao angolano.
Não é? Há que haver um respeito. Da mesma forma que tratamos bem os portugueses, cá vem, respeitem também os africanos que estão em Portugal. Isto tem que haver reciprocidade. Exatamente, mas eu vou dar a diferença. Em Portugal, a própria estrutura política do país pouco ou nada faz para resolver este problema deste desrespeito. Entendes o que eu te estou a dizer? Por isso é que este desrespeito continua. Quando tu me dizes, nós em Angola, daí eu digo, e eu não me gosto de meter nesta questão da política, porque para mim, a minha posição como artista e repórter e observador da sociedade, estás a perceber, é só de falar exatamente das coisas como eu as vejo, ok? Então, eu creio que deveria haver pressão dos nossos dirigentes, dos nossos países de origem, em relação a maior respeito pelas comunidades, ok? Que são necessárias nestes países de imigração para o próprio produto interno bruto do país. Entendes, Cláudio? Porque está mais do que provado que a segurança social necessita desse trabalho dos imigrantes. Está mais do que provado que os imigrantes, põem mais dinheiro na economia do que recebem. Percebes o que eu te estou a dizer? Então é preciso que os nossos dirigentes, se reúnam, e numa conversa de homens educados, em diplomacia, como pais das nações, digam aos outros políticos, os meus filhos não estão a ser tratados com respeito. Eu estou a tratar os vossos filhos com respeito nos meus territórios. E nós somos todos irmãos, disto que nós chamamos a sociedade. Mas tu precisas tratar os meus filhos com respeito, porque eu trato os teus filhos com respeito. A conversa só precisa de ser, até mesmo fora dos olhos políticos e dos ouvidos públicos, estás a ver? Entre eles, em jantares. Eu preciso que a minha comunidade africana em Portugal seja tratada com respeito. Se houvesse essa pressão, nós teríamos provavelmente uma representação mais digna. Mas faz parecer que não se passa nada. Porquê? Porque até mesmo Portugal tem vergonha de assumir a situação que se encontra. A própria Europa está sempre em cima de Portugal devido aos números. Porque é claro, quando tu viajas a Portugal e tu envolves-te nas comunidades e tu vês o policiamento militar das zonas, tu dizes, mas espera aí, onde é que a gente se encontra? Eu encontro-me na Suíça, É impossível encontrar aquelas carrinhas à porta dos bairros, Mas em Portugal tu encontras aquelas carrinhas de vidros fumados. O que é que se passa ali, Guerra? Faz parecer que nós estamos num ambiente de guerra em que esta comunidade precisa de estar constantemente a ser lembrada que têm que estar quietinhos, que estão sob observação. O argumento da Polícia de Segurança Pública é que há uma taxa de criminalidade mais elevada nessas comunidades do que nas outras. Por isso esse reforço policial que tu mencionas. Então qual é a ideia que o mundo passa de Portugal ser um país seguro? Certo? Cláudio, se Portugal é dos países mais seguros do mundo, e eu viajo pelo mundo, e eu não vejo, pelo menos na Europa, zonas mais pobres a serem policiadas. Eu estive em França, Eu estive em França há muito tempo. O meu ex-manager era francês. E tu não vês a polícia em França a fazer o que a polícia faz em Portugal. Entendes o que eu te estou a dizer? Então, se Portugal é considerado dos países mais seguros da Europa, esse policiamento deve-se a quê? Eu vou-te dizer, preconceito e a educação social. Olhando para a família, Raiz, tu mencionaste a importância e o quão fundamental é a família para a construção de uma nova narrativa e de um novo paradigma para as comunidades africanas. Vemos famílias desestruturadas, famílias monoparentais, como também mencionaste. A que é que se tem visto? Que soluções preconizas para a resolução de um problema tão grave como é a destruição da família africana? Eu vou-te dizer isto. A questão da monoparentalidade é que nós temos choques culturais em curso. E os africanos precisam de perceber que os chineses são chineses, os árabes são árabes, os judeus são judeus, os indianos são indianos. Eles materializam a sua sociedade com base nas suas culturas. Ok, Cláudio? Os africanos, todo o sítio onde se vão, adaptam-se. E de repente estás a celebrar os feriados dos países onde tu estás imigrado e estás a ter comportamentos e hábitos e costumes que não têm muito a ver com a tua cultura. Isso depois se espelha a vários níveis, incluindo nestas relações, nas relações humanas que nós temos dentro da nossa comunidade.
certo? Então, a questão da família para a África ancestral era de prioridade máxima. Nós, ao tentarmos adaptar a esta cultura ocidental, a mulher se tornou culturalmente alienada e o homem também. Então a família sofre porque na nossa construção espiritual nós não estamos a levar, não estamos a interpretar o mundo com base na nossa cultura, tradição, ok? E princípios, e moralidades, e espiritualidade, e etc. E como é que isso, Reis? Então, como é que isso se materializa na elevada taxa de separações e na monoparentalidade, na elevada taxa de monoparentalidade nas famílias africanas? Como é que isso se traduz, essa questão da perda da essência da espiritualidade? De que forma? Eu não posso falar do território africano, posso falar aqui na diáspora. Exato, é mesmo. Na diáspora, eu penso, na diáspora, eu vou usar este termo, os pretos e as pretas pensam que são brancos e brancas. E aí é que está a confusão. Porque nós não queremos aceitar que estamos numa situação social que não é idêntica. A mulher negra não é mulher branca. Tu não tens os seus privilégios. O homem negro não é homem branco. Ele não tem os seus privilégios. Nós precisamos ainda de construir a nossa sociedade. Mas já estamos na fase do eu preciso disto. Nós estamos bem focados no eu, quando a espiritualidade africana tem a ver com o Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. E o negro, a sociedade africana, é de onde provém todas as outras sociedades. A humanidade, o berço é a África, e os africanos são as mães e os pais da humanidade. É tão estranho que se eu for pôr isto, é assim, nós somos os pais da humanidade, mas o pai e a mãe agora estão-se a querer comportar como a criança, como o filho. E é isso que está a existir. Nós, neste exato momento, estamos num estado tão imaturo que é surpreendente que nós ainda temos uma comunidade, que nos reconhecemos como povo. Ok? Porquê? Porque nós não estamos a nos responsabilizar pelo estado que a nossa comunidade está. Porque toda a gente, pelo menos aquilo que eu vejo, é que a maior parte dos negros estão com sonhos de homens e mulheres brancas. É só isso. Mas Reis, tu és contra a miscigenação, tu és contra aquilo que nós chamamos de globalização. Eu não sou contra, mas tenho constatado, ok, que o etnocentrismo, ok, é importante. Tenho constatado. Os chineses não estariam onde estão se não fossem etnocentristas, não é? Os indianos. Mano, todos estes grupos de fortes, primeiro eles, segundo eles, terceiro eles, e depois a gente discute sobre os outros. Percebes? E eu creio que nós precisamos de promover isso entre nós, no sentido de que, se nós somos uma raça só, que é a raça humana, e é na diferença que está a riqueza, não é? Que é a diversidade, cada grupo deverá ser rico na sua profundidade, na sua expressão cultural, na sua expressão tradicional, na sua expressão espiritual, e não deverá deixar diluir estes elementos que os identificam na sua diversidade. Estão-me a fazer entender, Cláudio? Então, nós estamos muito diluídos porque passamos por um processo que os outros povos não passassem. Porquê? Porque a África é super importante e os recursos africanos é super importante para que este sistema em que nós estamos a operar exista. Então, o principal recurso da África é o seu povo. Então, impossivelmente teriam tomado conta do território africano se não tivessem quebrado aquilo que é o recurso mais importante de África, que é o quê? Que é o seu povo. E o que é que o povo da África, onde é que está a riqueza do povo da África? Aonde, irmão? Na sua cultura, nas suas tradições, nos seus costumes, na sua espiritualidade. Percebes? Na sua verdadeira essência. Então, quebrar eles disso, distanciar eles disso, é fazer que eles se distanciem da realidade do povo, da força e do poder que são e do território que representam. Então, quem beneficia com esta estruturação completa da sociedade africana, ok, são todos os outros povos, territórios e sistemas que precisam dos recursos, sejam eles quais forem, de África e do seu território e do seu povo. Tanto para tu perceberes, é preciso a mão de obra da África. É preciso a mão de obra do homem e da mulher africana. Para limpar, para estar à frente do fast food, dos restaurantes. Então, e depois,
na mesma medida, é preciso os recursos da África para que a riqueza da Europa seja mantida. Percebes? Então, ao raiz, então estás-me a querer dizer que a questão da monoparentalidade... Mano, tu na Europa, se uma mãe negra não tiver o seu homem negro em casa, o Estado lhe ajuda. Mas se o homem negro estiver a viver com ela, o Estado não lhe ajuda. Então, se tu puseres que a maior parte das pessoas, não é pobre, certo? Se tu puseres uma família em problemas de emprego e problemas económicos, que existe para toda a gente, mas tu dares uma solução para esta família que é: mulher, eu te ajudo com os filhos e com as tuas contas, mas tu não podes ter um parceiro. O que é que tu achas que vai acontecer, meu irmão, naquilo que é a luta da sobrevivência dentro da sociedade? Parece que existem estímulos, meu irmão. Então há uma política clara, a teu ver, por parte de vários governos europeus, de fomento à monoparentalidade e de fomento à destruição daquilo que é a família, a estrutura familiar africana. Exatamente, e eu vejo muito pela parte do consumo. Já viste a quantidade de consumo? Nós também não temos capacidade de... E se calhar estás a ser um bocado condescendente em relação ao coletivo africano. Nós não temos capacidade de ver estas manobras e dizer: não, eu tenho que preservar aquilo que é a essência da minha cultura, que é a família africana. Não temos essa capacidade, esse poder de decisão também? Não, temos todo o poder e a soberania e a autonomia. Só que a gente entregou isso aos outros. Se tu falares com o comum negro aqui na diáspora, ele está com ilusões completamente formadas com base numa cultura e numa ideologia que não fazem parte do seu povo, da sua ancestralidade, daquilo que são os códigos da filosofia de pensar e espiritual do seu povo, meu irmão. Então, uma vez que no pensar já fomos sabotados, perdemos a capacidade de ação, meu irmão. Eu e tu entendemos isto. Entendemos sim, nós os africanos temos a capacidade de tomar para a nossa mão a direção da nossa sociedade, ok? Das nossas famílias. A partir do momento que nós somos donos da nossa forma de pensar. A partir do momento que aquilo que nós cultivamos no nosso interior está diretamente alinhado com aquilo que são os princípios, valores, ok? Cultura, tradição e tudo o resto, espiritualidade, daquilo que é a nossa linhagem ancestral. Mas se a dada altura nós estamos a comportar completamente oposto àquilo que é a nossa herança ancestral, o que é que tu achas que o resultado será? Nós não podemos nunca esquecer que somos o povo espiritual que somos e que é da nação africana, que é do povo africano, que vem todos os outros pensares e todas as outras ideologias religiosas. Então, se o próprio nativo se está a distanciar disso, que é essencial para a construção do mundo que nós temos hoje, é óbvio que na sua conduta ele vai deixar muito a desejar. Então, eu creio que nós temos o poder todo, Cláudio. Mas o nosso povo sofreu durante séculos uma programação profunda, do qual ainda não nos libertamos, do qual as conversas sérias ainda não foram tidas à escala global, meu irmão. Eu acredito que os nossos países de origem, Cabo Verde, Angola e etc., deviam promover altos eventos para nós debatermos sobre a questão social, sobre a questão espiritual. Deviam financiar projetos que visam educar o nosso povo sobre a sua raiz, sobre a sua espiritualidade, sobre a sua ancestralidade e tudo o que fosse feito. Eu lembro-me de uma irmã minha, que é uma bióloga importante lá no Brasil, que dizia sempre: todo o avanço em sociedade que não estiver lado a lado com a ancestralidade e a espiritualidade de um povo, não servirá a esse povo. Então, todas as decisões políticas, todas as decisões económicas, todas as decisões em qualquer área da nossa sociedade deveria ter sempre como princípio a nossa cultura, a nossa tradição e etc. Aí, Cláudio, é que entra todo este discurso de direita que tu estás a ver, que normalmente é com base no nacionalismo, que é primeiro nós, segundo nós, terceiro nós. Estás a perceber? E eu entendo esse discurso. Agora, não gosto deste discurso quando começa a fomentar mentiras e destas mentiras aumenta a resistência e o atrito entre os povos. Não, okay? E quando esses discursos, Reis, e quando esses discursos também resultam em violência contra as nossas comunidades, contra a É isso que eu estou a dizer. Sim, é isso que eu estou. Meu irmão, eu cá fora já estive sentado com pessoas de partidos de direita que são altos intelectuais e uma vez que tu sentas e falas com eles, tu entendes. Ok, eu entendo que tu és conservador,
ok? E que estás disposto a ir ao extremo para preservar as tradições, cultura e hábitos do teu povo. Entendes, Cláudio? Se calhar eles não estão errados. Se calhar quem está errado somos nós. Se calhar nós é que deveríamos ser mais nacionalistas, Cláudio. Se calhar nós é que deveríamos preservar muito mais as nossas culturas. Tu não encontras os chineses à sexta-feira na discoteca ou ao sábado em Lisboa. Ok? Misturados. Mas tu encontras os africanos todos os fins de semana na discoteca, a ser a atração principal, como os bobos da corte, a alimentar uma economia de uma estrutura política que, pelo que parece, não nos oferece segurança suficiente. Então o que é que deveríamos fazer? Retirar a nossa economia, retirar a nossa atenção, retirar os nossos recursos e o nosso consumo dessa mesma sociedade e virarmos para a nossa comunidade. Comemoramos entre comunidade, divertimos entre comunidade, criamos entre comunidade. E aí não há nenhum problema. Se cada comunidade preservar aquilo que é seu e depois na mesa de negócios nós lidarmos uns com os outros, com as outras comunidades, com respeito, nós criaremos uma sociedade melhor. As pessoas podem se integrar? Podem. As pessoas podem ser incluídas? Podem. Mas sempre com base no respeito, Cláudio. O que se passa neste mundo é que ninguém respeita o africano. Sabes porquê principalmente? Porque o africano não se respeita em si. Entre si. Parte daí. Realmente uma triste realidade. Raiz, não esquecendo a música que lançaste, Parem de Nos Matar. Uma música super interessante, recomendo a todos a ouvirem, procurarem a música e ouvir. O que é que esperas ao lançar esta música? O que é que esperavas alcançar? Eu não espero nada quando eu lanço música, mano. És artista, Raiz. Tu queres que a tua obra seja consumida por um maior número de pessoas, não? Ouviste que eu te digo? Eu já entendi que neste mundo, um homem negro como eu, com uma mensagem como eu, ok? Como a que eu tenho, eu não sou perfeito, mas as minhas intenções, a intenção da minha intenção é realmente trazer cá para fora com um homem negro sempre dentro daquilo que ele observa e daquilo que ele absorve. Sabes o que é que eu já dei conta? Que mesmo entre nós, ainda existe dentro de nós a programação da hipocrisia. As pessoas vão te dizer o som é muito bom, mas a estrutura da indústria da música não vai apoiar esta música porque esta música toca na ferida e as pessoas querem viver na anestesia. As pessoas sabem da verdade. Nós vamos passar a música, garantidamente, nós aqui na Rádio Despertar, no nosso programa, vamos passar garantidamente, mesmo no final desta entrevista, vamos passar a música Raiz, Parem de Nos Matar, é uma música profunda e que dá uma descrição precisa daquilo que está a acontecer em Portugal. Dizias que o teu objetivo não é garantir ou obter validade por parte da estrutura existente. Não. O meu artista preferido é o Bob Marley. Ok? Eu, através a minha música salvou-me. Eu estaria morto se não fizesse música. Posso dizer, quem me conhece de onde é que eu venho, de que zona é que eu venho e qual é o meu background, sabe mesmo que eu sou aquele que contrariou a estatística. Eu podia ser um chefe de uma mob qualquer. Podia estar preso ou podia estar morto. Dos meios de onde eu vim, eu podia ser tudo. Mas a música me puxou, me atraiu. E Deus me deu esta capacidade de comunicar. Deus me deu esta capacidade de exprimir, através de música e através da oralidade, aquilo que eu sinto e a capacidade empática de observar a sociedade e transpor aquilo que eu observo para notas e música. Então, quando eu faço música, tanto que há muitos artistas que a alguma altura, quando eu senti, mas o que é isto que estás a fazer? Estás a influenciar a juventude com porcaria? E eu falei, então, a indústria tem uma reflexão muito polarizada sobre mim. Porquê? Porque eu não estou aqui para fazer amigos, claro. Eu não estou aqui na indústria para fazer amigos. Eu sou um artista. A arte não me pertence a mim. É uma continuidade da cultura do meu povo. Então a minha arte vai sempre retratar aquilo que eu vejo que a sociedade, no momento em que eu existo, ok, precisa de falar. Certo? Então não estou aqui pelos amiguismos e fazer featurings porque a malta tem views e estar a sentar com aquela editora e com a outra porque vão me levar. Eu gostaria bastante que os artistas virassem os olhos um pouco mais para o que eu estou a fazer. Eu adoraria que a indústria em si abraçasse muito mais o trabalho que eu estou a fazer. Mas ainda que não o fizerem, eu estou com Deus. E estou com aqueles que a mensagem passa. Ok? Porque a mensagem pode não ser para toda a gente.
Aqueles que têm a capacidade de a interpretar são aqueles que Deus e os nossos ancestrais decidiram que é os que estão na frequência de receber a minha mensagem. Mas uma coisa posso dizer, aos anos que eu já estou aqui, quando eu fazia Kizomba há 20 anos atrás e os rappers não faziam, hoje toda a gente o faz. Quando eu fazia refrões cantados, e eu era gangsta, daquilo que chamar rap gangsta mesmo. Yeah. Mas o meu outro lado já fazia músicas cantadas. E os outros artistas que não sabiam fazer por causa da inveja e da formatação, criticavam. Mano, 20 anos depois, toda a gente faz rap, faz kuduro, faz afro house, canta. Então o que é que eu sei? O que é que eu sei é que o meu mentor me diz, quem tem razão fora do tempo não tem razão. Ok? E tudo no seu tempo, sempre no tempo de Deus. Então eu estou sempre a tempo e a horas daquilo que Deus quer que eu esteja. Se a minha sociedade estivesse a perceber o que é que eu estou a tentar fazer e parte daquilo que eu represento, talvez poderiam me utilizar melhor, porque a minha música e a minha expressão é realmente uma arma a favor do meu povo, a favor da minha realidade, a favor da minha sociedade. E eu não quero uma sociedade segregada. Não, não. Eu acredito que somos todos uma só raça, ok? Mas lá Deus fez que cada um de nós seja uma perspectiva dele. Então, cada povo tem uma perspectiva a adicionar desta experiência humana. Então, a solução não é diluirmos a nossa cultura, tradição, costumes e etc. para nos integrarmos noutros grupos. Não. A solução é, orgulhosamente, carregarmos a nossa cultura, tradição e costumes através da nossa manifestação, todas as nossas ações, música, arte, expressão profissional, seja o que for, ok? Para adicionar aquilo que é a riqueza da diversidade humana. Então eu, da minha parte, faço a minha parte. E como artista, o que eu quero dizer aos nossos artistas é isto. Irmãos, parem com a palhaçada, parem com a ilusão, parem com a mentira. Tempos sérios se avizinham. Bob Marley, a música dele será intemporal, porque os tempos que ele falava ainda não passaram. Vocês querem festa? A vida também tem festa. Mas ouçam o que eu vos estou a dizer. O papel de um artista na ancestralidade africana não é de divertir, é de comunicar, é de expressar. Nós éramos considerados xamãs e profetas. Nós, o nosso povo, parte da situação da nossa sociedade e da mentalidade dos jovens deve-se à mensagem de lixo e de treta e de distração e ilusão e de mentira, de adormecimento do espírito guerreiro que os nossos jovens têm, que os que foram indicados por Deus, que são os artistas, Deus nos indicou para passarmos a mensagem e fazermos parte da educação do povo e da sociedade. 90% dos nossos artistas estão a fugir à sua responsabilidade porque estão nisto para benefício próprio e para self-service. Estão presos aos seus prazeres, drogas, álcool, mulheres, dinheiro, fama, materialismo e etc. Enquanto o nosso povo sofre e o artista tem uma responsabilidade de ser uma extensão que ajuda a melhorar a perspectiva, a visão e a própria situação social do seu povo. Com isso, o povo festeja? Sim. Com isso, o povo também tem alturas para ser feliz e para beber e fumar e namorar. Também tem. Mas não são estas as alturas que nós estamos a viver. O povo precisa que os artistas ecoem de verdade e honestamente e sinceramente o estado em que o povo se encontra. Porque há uma frase que eu levo para o caixão. Nenhum homem está acima do seu povo. E mais tarde ou mais cedo, qualquer homem que pensar que está acima do seu povo levará o reality check da vida. E tem acontecido com várias figuras negras que são milionários e multimilionários e bilionários no mundo que de repente acordam e alguém lhes fez lembrar: ei, tu podes ter todo o dinheiro que tu quiseres, mas dentro deste sistema you still a nigger. Raiz, muito obrigado pela tua presença no IN. Desejamos tudo de bom, muito sucesso e esperamos ter-te aqui mais vezes para partilhar toda a tua experiência e conhecimento. Meu irmão, muito obrigado por este convite. É a primeira entrevista que eu dou assim diretamente para Angola. Eu tenho imenso público aí, ok? Mas ainda não pus os pés aí e espero que mais pessoas se aproximem para criar essa ponte, porque, Cláudio, a solução entre nós é trabalharmos todos e pormos à frente, nos cargos necessários e na exposição necessária, aqueles que nos podem representar no todo da melhor forma. Mano, eu estou aberto a serviço
para a minha sociedade, para o mundo, para a humanidade e, nomeadamente, para a minha comunidade africana, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Reis. Obrigado.